Fala, torcida do Pecão de todo o Brasil, beleza? A Pistola tá chegando para mais um vídeo do canal para abordar o fim da maratona da pré-temporada. Que bom, finalmente a pré-temporada acabou e só podemos pensar agora no dia 11 de setembro, na estreia contra o Minnesota Vikings, lá em Minnesota. Faltando 13 dias para a nossa estreia, 10 dias para o kickoff entre Bills e Rams. A ansiedade já está batendo forte. Mas vamos comentar então sobre o último ato do Green Bay Packers na Preseason, jogo contra o Kansas City Chiefs, lá em Kansas City, derrota por 17-10. Packers então fechou essa pré-temporada com uma vitória e duas derrotas, né? Vitória contra o Saints, derrotas contra São Francisco e Kansas City, algo, né, realmente esperado e natural, principalmente nos jogos fora de casa, né? E vamos comentar um pouquinho então sobre esse jogo contra Kansas, o que a gente viu de maiores destaques aí, e o que a gente pode então projetar de novidades que possam surgir nessa lista final, né, no roster final dos 53, que será divulgada, né, amanhã, no final da tarde, no horário local aqui. O Matt LaFleur vai passar o facão, um corte grande, né? Um grande número. Hoje nós estamos em 80, vai baixar para 53, é um número considerável. E vamos ver se a gente pode ter alguma surpresa, alguma grata surpresa nessa lista final, né? Tanto para entrar na lista dos 53, como outros que a gente poderia até considerar, né, dentro dessa lista e talvez não estejam lá. Bom, sobre esse jogo contra Kansas, acho que o jogo contra o New Orleans Saints, o Packers foi melhor, produziu mais, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Esse jogo contra Kansas City, o Packers sofreu mais defensivamente, principalmente no início do jogo. Kansas produziu mais, o Packers teve muita dificuldade de impor seu jogo no primeiro quarto, vieram muitas pressões para cima do Jordan Love, a linha ofensiva sofreu no começo, e a gente mal conseguiu, né, criar qualquer coisa ali, evoluir minimamente que fosse nos primeiros drives. Tá? Kansas saiu na frente, Packers conseguiu ainda virar o jogo com um touchdown do Tyler Goodson, que para mim foi o grande destaque desse jogo, né, conseguindo o único touchdown, né, dos Packers na partida. Correu para 28 jardas, um touchdown. Assim como o Patrick Taylor também teve um volume interessante com 34 jardas. Correu razoavelmente bem com a bola os Packers. Acho que ainda assim poderia ter se utilizado mais o jogo terrestre. Quantas recepções nós tivemos? O Samori Touré, né, o rookie, né, nossa última escolha, inclusive, no draft, tendo a sua melhor apresentação desses 3 jogos da Pré-Season, né? Foi o líder em recepções desse jogo, com 83 jardas. Então teve um volume interessante. Foi bom que o Jordan Love conseguiu distribuir um pouco mais os passes nesse jogo, não só mirando, né, o Romeo Doubs, né, como também, né, visou bastante o Amari Rodgers. Teve um jogo razoavelmente satisfatório. E, né, como falei, o Samori Touré teve um volume bem interessante também, né? Mas mesmo tendo conseguido virar o jogo, né, depois ali no terceiro quarto em diante, o Packers simplesmente parou de jogar, né, com aquela interceptação no último lance do primeiro tempo do Jordan Love, onde forçou demais o passe, né? Embora ali já tinha praticamente acabado, né, o segundo quarto. Mas no segundo tempo o Packers realmente foi bem abaixo, o rendimento caiu bastante, a equipe deixou de ser competitiva como foi nos 2 primeiros quartos, e aí, né, Kansas City conseguiu anotar mais um touchdown e controlar o jogo com relativa tranquilidade para sair com a vitória por 17-10. Vocês vão me perguntar sobre o Jordan Love, sobre o jogo dele, sobre o resumo dele na pré-temporada. Vou tentar ser bem sintético aqui. Jordan Love nesse jogo, né, os números dele foram 16 passes certos em 26 tentados, tá? 148 jardas, nenhum passe para touchdown e aquela interceptação. Tá? Um rating de 61%. Tá? 61%. O que para mim sinceramente, não vou enganar vocês, um desempenho fraco.
Foi um desempenho bem abaixo da média. Para mim, o melhor jogo do Jordan Love nessa pré-temporada foi contra o New Orleans Saints em casa. Contra o São Francisco, ele teve uma tônica muito boa no começo do jogo, pelo menos na primeira metade do jogo contra o São Francisco. Ele teve um desempenho até interessante, mas esse jogo para mim foi, né, dos três o que ele atuou mais abaixo aí, da crítica. Um pouco mais, talvez devido inclusive à pressão muito grande que ele recebeu, né, do front seven do Kansas City Chiefs e da dificuldade que a nossa linha ofensiva teve para entrar no jogo, né, demorou bastante para poder aí se adaptar, conseguir, né, sair dessas pressões e depois auxiliar o ataque efetuando bloqueios importantes. Acho que o único destaque, né, da nossa linha ofensiva nessa partida foi o Jack Heflin, um nome interessante, já havia feito um bom jogo contra o Saints também, conseguiu bons bloqueios, inclusive naquele touchdown do Tyler Goodson, ele, né, fez um bloqueio muito bom, mas no geral acho que a nossa linha ofensiva sofreu mais do que deveria nesse jogo, e isso acabou então atrapalhando, interferindo no desempenho melhor do Jordan Love. E para resumir já a temporada dele, né, a pré-temporada dele e dos Packers é o seguinte, como eu falei, eu não vou mentir para vocês, embora eu ainda coloque uma esperança um pouco vaga, um pouco vã no Jordan Love, mas ele teve uma evolução muito discreta nessa temporada. Para aquilo que a gente imaginava que ele poderia apresentar, já depois indo para o seu terceiro ano de casa, com conhecimento já, né, mais amplo em relação ao playbook do Matt LaFleur, ao entrosamento, né, com os jogadores, ao entendimento de jogadas, de leituras importantes que ele vem fazendo nesses anos com Aaron Rodgers, que é uma referência para tantos quarterbacks. Eu esperava realmente mais do Jordan Love, tá? E ele não ofereceu isso pra gente ainda dessa vez. Ele está indo para o seu terceiro ano. Vamos ver até quando o Packers vai ter paciência com ele. Quando chegar no seu último ano do contrato de calouro, aí a gente vai ver o que o Packers realmente pensa em relação ao Jordan Love. Se vai investir não sei quantos milhões para manter ele sendo reserva até a aposentadoria do Aaron Rodgers, confiando que ele possa ser realmente o futuro, né, quarterback da franquia, ou se quando chegar no último ano de contrato vai arrumar uma troca aí para uma escolha de quinta ou sexta rodada, que talvez já estivesse de bom tamanho. Então, nem mesmo o desempenho que ele teve nessa pré-temporada seria suficiente para aparecer algum time oferecendo uma troca que fosse satisfatória para ambas as partes. Não vai ser o caso agora também, porque ele não demonstrou esse rendimento dentro de campo capaz ainda de gerar uma possível proposta de troca vindo de outra franquia. Então, nós teremos Jordan Love mais uma temporada, né? Agora voltando para o seu habitat natural, que é o banco de reservas, e a gente torce para que a evolução dele seja mais progressiva, seja mais intensa, e que na temporada que vem, se ele estiver ainda lá conosco, né, ele possa apresentar um material aí, um conteúdo muito melhor, muito mais amplo, muito mais vasto. É lógico que não são só defeitos do Jordan Love, acho que ele melhorou a parte de desenvoltura dentro de campo, né? Tá menos tímido, tá mais preparado fisicamente, tecnicamente, conseguiu se livrar melhor de pressões, que era uma coisa que ele tinha muita dificuldade nas temporadas passadas. Tem um braço muito forte, isso é elogiável, mas aí você tem que aliar o braço com a mente, o processamento mental dele ainda é um pouco deficitário, ele não consegue às vezes fazer a leitura, né, da cobertura da secundária adversária e acaba soltando o braço ali, né, flertando diversas vezes com a interceptação e sendo interceptado algumas vezes, mais até do que o normal. Então ele tem que aliar isso, um pouco a força do braço, com o processamento mental, a leitura da defesa adversária, para que ele seja melhor sucedido nos passes dele. Então, acho que ele está com uma melhor mobilidade dentro do pocket, embora muito se critique ainda a questão da movimentação de pés dele, que é uma coisa que é fundamental, né, para qualquer quarterback conseguir executar bem, né, os seus passes. Tá? Mecânica de passe também é algo que tem que ser trabalhado.
Enfim, mas eu vejo que do ponto de vista físico e de desenvoltura, de se intimidar menos, ser um pouco mais corajoso nos passos, menos conservador, houve sim essa melhora. Mas a gente sabe que para chegar num nível alto de quarterback, de uma franquia como o Green Bay Packers, ainda é muito pouco, ele está distante desse ideal que a gente imaginava que ele pudesse alcançar. Tem muita gente que nem imagina que ele vai chegar a isso, né? Respeito. E faz sentido, no momento faz sentido. Mas vamos esperar, né? Mais essa temporada aí de experiência, de amadurecimento para ele, que embora muito elogiado pelo Matt LaFleur, pelo Aaron Rodgers, por outros companheiros de equipe, acho que ele, né, segue em observação, né, pelo Green Bay Packers e acho que ele tem que mostrar muito mais serviço para convencer realmente, né, todo mundo ali da diretoria que ele realmente vai fazer por merecer ser o verdadeiro sucessor do Aaron Rodgers. Mas nesse momento eu não apostaria nisso. E para resumir então, essa pré-temporada do Green Bay Packers, tudo dentro do normal, da naturalidade, sem lesões, o que é o mais importante, a gente sair ileso. Até porque nos 3 jogos, 99% da equipe que atuou foi reserva, né? O LaFleur não quis correr esse risco e estava corretíssimo, né? Nesse sentido de não utilizar os titulares para perder gente agora às vésperas da temporada regular. Os 3 jogos dos Packers foram competitivos, para dizer a verdade. Não teve nenhum jogo que a gente tomou um banho, assim, falando, nossa, um atropelo. Foram jogos competitivos, placares relativamente apertados, tanto quando nós ganhamos do Saints, quando nós perdemos para São Francisco e para Kansas City. Ou seja, o Packers competiu, o Packers disputou, o Packers teve intensidade, dedicação, a galera realmente, né, mostrou que estava afim, querendo buscar o seu espaço, né? Mas é lógico, tivemos alguns esbarrões em algumas limitações, principalmente da nossa secundária. Acho que a nossa secundária reserva deixa muito a desejar, então a gente tem que rezar muito para que, né, os nossos safeties, os nossos cornerbacks, né, ditos titulares aí, se mantenham saudáveis, porque se precisarmos aí desse pessoal da secundária que tem entrado nesses jogos de pré-temporada, a gente vai ter dificuldades, tá? Acho que eles deixaram muito espaço em algumas partidas, né? Algumas falhas de cobertura assim bem juvenis, gritantes em algumas situações, né? Nossa linha ofensiva oscilou, bons e maus momentos. Vai depender, né, com que linha ofensiva a gente vai começar a temporada. Se Bakhtiari e Elgton Jenkins vão estar preparados para já abrir, né, a semana 1. Acho que não estarão ainda. Mas pelo menos o Elgton Jenkins está mais a caminho de estrear o quanto antes em relação ao Bakhtiari, embora os dois já estejam treinando, né? E outra coisa que eu fico um pouco receoso em relação ao nosso time de especialistas ainda. Tomamos retornos para muitas jardas, coisa que a gente cobra muito, né? Era já um problema das temporadas passadas. Estávamos apostando que o Bisaccia ia corrigir isso. Ainda precisa trabalhar bastante essa questão. Acredito que apenas em relação ao nosso punter, o Pat O'Donnell foi muito bem nessa pré-temporada. Isso porque dizem que ele ainda vai melhor no frio, né? Que é para nós aqui lá para dezembro, janeiro, né? Quando começa a nevar, né? E tudo mais. E o kicker, né? O kicker que atuou nessas partidas foi o Ramiz Ahmed, tá no practice squad. Foi muito bem também. Muita confiança, muita segurança. Pode pedir passagem caso o Mason Crosby não comece a temporada bem. Vocês sabem que o Mason Crosby não está treinando, ou está treinando muito pouco, ainda está naquela lista, né, do que eles chamam de PUP, né, dos jogadores ainda lesionados em processo de recuperação, ainda não saiu dessa lista, tem até amanhã para sair, inclusive. Então a gente não sabe em quais reais condições físicas e técnicas o Mason Crosby se encontra. Ele que terminou a temporada passada em baixa, fez uma das suas piores temporadas pelo Green Bay Packers e ainda por cima praticamente não está treinando para essa nova temporada. Então eu tenho muito receio em relação à forma como o Mason Crosby vai se apresentar para começar essa temporada. E se ele não começar legal, o Ahmed está ali para, quem sabe, pegar essa vaguinha e assumir a posição de kicker, até porque o Packers adicionou muitos kickers, né, ao seu elenco nessa off-season aí, né, para fazer parte do grupo.
E, lógico, a grande maioria vai ser cortada, mas o Ahmed certamente vai se manter no practice squad, até porque essa situação do Mason Crosby ainda está meio indefinida e acho que ele não está, aliás, está longe de estar 100% fisicamente, tecnicamente, para começar essa temporada. Então, se ele começar do mesmo nível da temporada passada ou até pior, certamente ele vai perder esse lugar e pode já, inclusive, pensar numa aposentadoria, tá? Agora, algumas coisas me deixaram bem satisfeito nessa pré-temporada. Desempenho dos nossos recebedores, embora algumas críticas, né, entre aspas, do Aaron Rodgers aí para alguns drops, mas Romeo Doubs foi um grande destaque. O Amari Rodgers evoluiu, né, certamente vai ser um dos nossos principais retornadores também. Às vezes me deixa um pouco com medo desses retornos do Amari Rodgers também, mas ele melhorou em relação à temporada passada. O próprio Samuel Touré fez um bom jogo agora. O John Winfrey pode pintar. É algo que a gente vai ter que ver amanhã também na lista dos 53. Quantos wide receivers, né, o Matt LaFleur vai levar para o roster final? Tem gente falando que pode levar até 8, incluindo o próprio Winfrey também aí. Acho que não chega a tanto, mas se acontecer não será muita surpresa. Gostei do jogo terrestre dos Packers nessa pre-season. Né? O Tyler Goodson aparecendo muito bem. Pode ser sim, com tranquilidade, o running back 3 dos Packers. Acho inclusive que ele já superou o próprio Patrick Taylor, né? Até porque o Kyren Hill também está, né, na lista de inativos aí, vai demorar ainda para se recuperar. Então foi uma grata surpresa o Tyler Goodson. Gostei muito da nossa linha defensiva, Devonte Wyatt estreando bem, né? Teve um pouco mais de volume, um pouco mais de snaps nesse jogo contra Kansas City. Foi uma excelente adição. Nossa DL está muito bem. Quay Walker foi muito bem, vai dar muito caldo junto com o Devondre Campbell, né? Um excelente linebacker. Acho que de novo a gente vai acertar numa escolha de primeira rodada, apesar de ter sido contestado, né, quando ele foi draftado. Não era um linebacker que se esperava lá na primeira rodada, mas tem demonstrado que pode render bastante ali, né, aliando essa juventude, essa força com a experiência do Devondre Campbell. Eu acho que a gente vai ter um corpo de linebackers muito forte, um pass rush muito forte, uma defesa muito forte, como eu venho falando há muito tempo. Acho que isso não vai ser um motivo de preocupação. Resta saber como é que vai estar nosso ataque, como que o Aaron Rodgers vai, né, botar essa garotada aí para jogar em alto nível, né, com uma taxa, com um percentual de erros baixo, né, porque ele cobra muito isso, né, e as dúvidas que ficam aí, como eu falei, ficam em relação ao Mason Crosby, a David Bakhtiari, Elton Jenkins e Robert Tonyan, né, se todos estarão aptos aí e bem para começar a temporada logo no dia 11 de setembro, né? Mas caso não esteja, a gente tem aí, né, jogadores para tentar fazer esse trabalho minimamente aí decente à altura desses jogadores. Então, galera, passada a pre-season, agora a expectativa está toda aí no dia 11 de setembro, alinhar os últimos ajustes, os últimos treinamentos, para que a gente possa começar 100%, 1000 por hora, pé no acelerador, para começar com uma grande vitória. Já é um confronto dificílimo na estreia, né? Os Vikings querem, né, muito voltar a vencer a divisão e eles acham que essa pode ser a grande chance, já que o Packers perdeu seu principal recebedor. Aaron Rodgers vai ter que reformular aí o seu ataque, criar uma nova identidade com outros jogadores que ainda precisam mostrar, né, trabalho. Então já vai ser uma pedreira logo de cara. E eu acho que é melhor assim, começar logo com pedreiras, para que a equipe já possa suportar as dificuldades e tentar superá-las assim logo de cara. Então, vamos lá, vamos confiar no trabalho. Amanhã tem a lista, né, do roster final dos 53. Vamos ver o que vai ter de novidade boa, novidade ruim. E na semana que vem a gente volta para comentar aí essas escolhas do Matt LaFleur e já projetar os principais confrontos, os principais matchups aí dessa nossa estreia contra o Minnesota Vikings no dia 11 de setembro. Tá bom, galera? É isso aí que tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Go Pack, go!